Escola Bíblica Dominical, meninos e meninas de 11 e 12 anos e suas famílias que estão em casa assistindo também. Quero mandar um abraço para todos os meus alunos que têm assistido às aulas, os que vão começar a assistir agora. Um abraço para os pais também que estão acompanhando, os vovôs, as vovós, os parentes, irmãos que estão aí acompanhando a nossa aula nesse domingo de manhã. Nós queremos dizer que é muito bom estar aqui com vocês, mas que é melhor estar presente, porque eu tenho sentido falta da participação de vocês, de ouvir vocês lendo os textos bíblicos na nossa aula, de estar com vocês na sala de aula, mas a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, e esse é o tempo de estarmos em casa com a nossa família, até que tudo isso passe e nós voltemos a nos reunir. Quem foi aí que memorizou o versículo para essa semana? Nosso versículo dessa semana está em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Nós vamos estar estudando sobre um atleta rumo à perfeição. O que é ter uma vida perfeita? O que é ser um aluno perfeito? Um filho perfeito? Nós vamos estar falando sobre isso. Como nós podemos conseguir ser um filho de Deus rumo à perfeição? Vamos orar? Vamos buscar a presença do nosso Deus para iniciarmos a nossa aula, tá bom? Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos pecadores e precisamos de um Deus maravilhoso como o Senhor. Queremos reconhecer a nossa pequenez diante de Ti, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir a Tua bênção sobre essa aula, Senhor. Esse conteúdo, ó Deus, que vai chegar na casa dos alunos através da tecnologia, da internet, chegue não somente às suas casas, mas chegue também ao coração deles através da Tua palavra, Senhor. Vem nos abençoar nesse dia, nos ensinando mais um pouco da porção da Tua palavra, para que possamos prosseguir no conhecimento do Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Começando a nossa aula, de mais esse domingo que nós estamos nas nossas casas, e agora mudando o capítulo da nossa revista, e encerramos o nosso assunto sobre os atributos de Deus. Espero que você tenha aprendido bastante coisa, esteja colocando em prática. Nós vamos falar agora sobre vida perfeita. Será que alguém pode ter uma vida perfeita? Mas nós somos pecadores. Como nós vamos ter uma vida perfeita? Ser o melhor aluno, ser o melhor jogador de futebol, ser o melhor filho da minha mãe, ser o melhor profissional quando eu crescer. Como que eu posso ter uma vida perfeita? A Bíblia fala lá em 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo ele estava ensinando Timóteo. Timóteo era o discípulo de Paulo. O que é o discípulo? Era um aluno de Paulo para aprender como ser um pregador do Evangelho. Então Paulo ele ensinava Timóteo. E nesse texto, dessa carta que ele escreveu para o seu aluno Timóteo, ele diz, em 2 Timóteo 3:17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Mas antes desse versículo que ele está dizendo que o homem deve ser perfeito e perfeitamente preparado, ele diz no 16 que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Então ele está dizendo que essa escritura ela é importante para que nós nos tornemos perfeitamente preparados para viver uma vida com Deus. Então essa vida perfeita, ela não é só uma vida material, ela não é só uma vida na minha escola, ela não é só uma vida dentro da minha casa, mas ela é uma vida com Deus. Eu devo buscar essa perfeição em Deus. E como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo ser um homem ou uma mulher de Deus perfeito e perfeitamente preparado? Ser perfeito ou alguma coisa perfeita, alguma coisa sem defeito, sem problema,
Como é que eu vou ser preparado por Deus? Como é que eu vou estar preparado na minha vida, né? E aí nós vamos aprender isso aprendendo a palavra de Deus. Essa lição, que na nossa revista tem o tema Um Atleta Rumo à Perfeição, ela está diretamente ligada ao aprendizado da palavra de Deus. Eu preciso nessa lição aprender por que a Bíblia é importante, como essa Bíblia foi feita, o que essa Bíblia deve influenciar a minha vida, até que ponto eu vou obedecer a palavra de Deus. Então, isso vai levar, esse conhecimento, vai levar a ter uma vida perfeita e ser perfeitamente preparado por Deus. A primeira informação que a gente tem é que a Bíblia, ela é inspirada por Deus. O que é inspirado? É como se as palavras de Deus fossem sopradas aos ouvidos daqueles homens que escreveram os primeiros manuscritos, né? Por exemplo, Moisés, ele foi autor dos primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Moisés foi inspirado por Deus. Deus soprou nos ouvidos de Moisés a sua palavra. Nenhuma palavra do que está escrito aqui, ela é da mente do homem ou do entendimento humano. Mas essa palavra de Deus, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Ai, eu não entendo, tia, isso. Realmente é um pouco difícil nós entendermos, né? Mas a Bíblia diz isso, nós precisamos crer da forma que a Bíblia diz, que houve uma inspiração. Deus colocou no coração daqueles homens, na mente daqueles homens, o que eles deveriam escrever aqui, né? Foi Deus que inspirou o apóstolo Paulo para escrever essas cartas. Então diz aqui, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. E aí, no decorrer da lição, nós vamos ver por que a Bíblia é proveitosa, como a Bíblia nos torna alguém com uma vida perfeita, um homem de Deus perfeitamente preparado para toda boa obra. Nós temos que entender também que a Bíblia, a palavra de Deus, por ter sido inspirada por Deus, ela é a revelação de Deus para nós. Nós vamos ler também aqui ainda sobre a inspiração de Deus. Nós vamos estar lendo aqui esse texto, 1 Pedro, vai lá para o final da sua Bíblia. Sua Bíblia está aí com você já, em sua revista? Então pega aí, 1 Pedro 1, 20 e 21, diz assim, ó: o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Desculpa, eu li 1 Pedro, é 2 Pedro. Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos ler em 2 Pedro. 2 Pedro 1, 20 e 21, diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, aqui nesse texto, fala dessa inspiração. Nada do que está escrito aqui veio da cabecinha do ser humano. Nós não temos essa capacidade para escrever essas palavras, porque essas palavras são palavras do nosso Deus. E nós já vimos pelos seus atributos que esse Deus é além da nossa limitação. Nós somos limitados diante dele. Então, acima de tudo, lembrai-vos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, Moisés, quando escreveu Gênesis, colocou o que tinha na cabeça dele e colocou o que tinha na cabeça de Deus. Não. Ele foi inspirado por Deus para escrever o que nós temos aqui. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas os homens santos da parte de Deus, homens que Deus escolheu. Olha que bonito isso, né? Deus escolheu esses homens,
falaram movidos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou para eles o que eles deveriam escrever. Então a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é a revelação de Deus para nós. É através dela que nós podemos conhecer o nosso Deus. É através dela que nós podemos saber que somos pecadores, que existe um Salvador para livrar a nossa alma da morte, do pecado, da morte eterna, de ficarmos separados de Deus. Você sabia que tem pessoas em lugares bem longínquos ou lugares onde se proíbe a entrada da Bíblia, pessoas que não podem ler essa palavra, pessoas que não sabem que existe um Deus que as ama? Isso é muito sério, muito grave. Pessoas que não sabem que são pecadoras, que estão indo para um inferno, porque elas não leram a palavra inspirada por Deus, porque elas não têm a revelação de Deus que diz quem elas são. Se elas não se arrependerem, elas vão ser destruídas pelo pecado. E por isso nós temos os missionários, por isso nós devemos ser missionários onde nós estamos, entendeu? Para pregar essa palavra, essa revelação de Deus. O homem é incapaz de saber quem ele é se ele não ouvir o Evangelho que está nessa palavra, se ele não ler essa palavra, ele não vai ser salvo por Deus. A Bíblia é a coisa mais importante que pode existir na nossa vida. É essa revelação, é essa palavra. Você imagina como nós viveríamos sem o conhecimento da palavra? Nós viveríamos longe de Deus. Nós viveríamos sem esse conhecimento, né? E graças a Deus nós vivemos no Brasil, que é um país livre, onde a gente pode comprar uma Bíblia a hora que a gente quiser, onde a gente pode ler uma Bíblia a hora que a gente quiser, onde a gente pode fazer uma aula e enviar para a internet, o governo não vai proibir, mas em outros lugares, essa Bíblia é proibida de chegar lá. As pessoas são proibidas de ter uma Bíblia em casa, até mesmo de assistir essa aula pela internet, porque o governo não permite em muitos lugares. Então nós queremos falar nessa lição de hoje sobre a importância da revelação. Revelação, revelar é mostrar aquilo, é mostrar o que tem ali, é abrir os olhos da pessoa para que aquela pessoa abra os olhos e veja: olha, eu não sabia que isso existia. A Bíblia, ela é revelação da palavra de Deus. Quando a gente vê aqui em Salmo 119, 105, ele fala também isso. Abre aí na sua Bíblia. Muitos de vocês já sabem esse versículo decorado. Salmos 119, o 105. Ele diz assim, ó. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso que a Bíblia está dizendo aqui no Salmo 105. A Bíblia, ela é luz. Eu não sei que caminho é esse, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que decisão eu vou tomar, mas eu preciso tomar uma decisão acertada. Eu preciso tomar uma decisão porque minha vida, eu tenho que buscar ser um homem perfeito. Eu tenho que buscar ser um homem correto, uma mulher correta. E o que eu vou fazer? A Bíblia é a lâmpada. A Bíblia é a luz que ilumina o meu caminho. Por quê? Porque ela vai me mostrar o que eu devo fazer. Ela é a revelação do nosso Deus. Ela mostra que a mentira, ela vai destruir a minha vida, porque a mentira é pecado. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Eu sei que eu não devo mentir, porque a revelação de Deus diz que a mentira é pecado e que a mentira vai me prejudicar e que eu preciso falar a verdade, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Essa palavra que diz, ele não é mentiroso, ele é o Deus da verdade. Então, se eu minto, eu estou fazendo o contrário ao que a palavra de Deus diz. E como que eu vou alcançar uma vida perfeita? Vou ser perfeitamente preparado para viver uma vida aqui, para fazer a obra de Deus, para testemunhar desse Deus. Eu preciso conhecer a verdade, eu preciso tomar as minhas decisões baseadas na verdade.
que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para a minha vida. Então, essa palavra de Deus que nós conhecemos, a Bíblia, ela é muito importante. Ela é que nós temos de muito importante. A Bíblia é o livro mais importante para a nossa vida. Nós, através da Bíblia, conhecemos o nosso Deus, nos aproximamos dele, nos relacionamos com ele. Através da Bíblia, nós sabemos como nós devemos relacionar com o nosso próximo, com nossos pais, como filhos, nós devemos ser obedientes. Nossos pais, como pais, eles devem governar a nossa casa, eles devem dar as instruções, eles devem nos ensinar essa palavra. A igreja, qual é o papel da igreja na nossa vida? A Bíblia diz isso, nós somos um corpo como igreja, nós devemos estar unidos, juntos, estudando a palavra, pregando o evangelho no nosso trabalho, na nossa escola, falando dessa palavra, do amor de Deus. Mas para isso a gente tem que ter convicção, certeza de que para ter essa vida perfeita, ser aperfeiçoado em Deus, eu não vou conseguir de outra forma se eu não estudar a palavra de Deus. Se eu não entender que a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Eu estou falando muito isso porque existem pessoas que acreditam que a Bíblia é um livro qualquer, que é um livro igual de matemática, que é um livro igual de geografia, de ciências, não passa de um livro qualquer. Não acredita que a Bíblia é a revelação de Deus. Os ateus, pessoas que não creem em Deus, eles não creem que isso aqui é a palavra de Deus. Para eles isso aqui, eles não têm que fazer o que está escrito aqui. Não é a palavra de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, nós devemos crer que essa palavra não é de homens, que essa palavra é a palavra do nosso Deus. Por isso, quando você vai ler a sua Bíblia, você não lê como você lê o livro de português, você não lê como lê o livro de história. Por que a gente fala, quando você for para o seu quarto ler a sua palavra, você tem que estar num local em silêncio, você faz uma oração, você pede para o Espírito Santo de Deus mostrar para você entender essas palavras. É isso que nós devemos fazer, aprender que a palavra de Deus é inspirada por Ele, não é qualquer palavra, e ela é a revelação de Deus para o seu povo, a revelação de Deus para nós. É onde nós descobrimos como é o nosso Deus, é onde nós descobrimos quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos. Tem tudo na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber está na palavra de Deus. Mas a Bíblia é tudo que existe? Tem mais coisas, mas o que Deus quer que o homem, a mulher saiba, está na sua palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. Esse versículo, João 17:17 diz: a tua palavra é a verdade. Como ter uma vida perfeita? Como ser, então, um homem de Deus perfeito e perfeitamente preparado? Somente estudando a palavra de Deus, somente vivendo o que a Bíblia diz. A Bíblia é nossa regra, é onde nós vamos saber como nós vamos proceder, como nós vamos agir. Já falei aqui que a Bíblia é um livro diferente dos livros comuns, mas a Bíblia não é nem um livro misterioso, não é nem um livro mágico. Quero saber hoje o que eu vou fazer. Então eu vou aqui fazer um pensamento positivo, vou abrir, aqui está dizendo, não é assim que nós estudamos a Bíblia, não é assim que nós lemos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é um livro diferente, porque não é um livro comum, é inspirada por Deus, é a revelação de Deus para nós, mas nós precisamos saber estudar a palavra de Deus. Eu preciso orar antes de ler o texto bíblico, eu preciso perguntar para quem Deus está falando isso. Por que Deus falou isso? Quando foi que Deus falou isso? E eu vou adquirindo conhecimento e depois que eu leio, eu tenho sempre que me perguntar, e agora? O que eu vou fazer com esse conhecimento? Lembra da parte prática que a gente faz aqui? Toda vez que a gente tem uma aula? Então é isso que eu tenho que me perguntar. E agora?
como é que eu vou agir diante do que Deus me ensinou na sua palavra? Porque Deus, ele revela a palavra dele a mim. E qual é o meu papel? Obedecer para que eu tenha uma vida perfeita e seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Preparado. Como é que eu vou ser uma melhor professora da IBD? Quando eu estudo mais a palavra de Deus. Como é que eu vou ser uma melhor mãe para os meus filhos? Estudando a palavra de Deus, ele está dizendo como deve ser uma mãe. Como é que eu vou ser uma melhor advogada no meu trabalho? Também obedecendo a palavra de Deus, dando um bom testemunho, fazendo o meu trabalho de forma correta. Como é que eu vou ser o melhor engenheiro? Como é que eu vou ser o melhor professor? Então, lendo a palavra, obedecendo, aprendendo. Na nossa revista, nós temos aqui que a primeira instrução é receber a educação da palavra de Deus. Timóteo, a Bíblia fala que ele recebeu essa educação da sua mãe e da sua avó. Eunice e Lloyd, mãe e avó de Timóteo, elas educaram Timóteo, ensinaram Timóteo a palavra de Deus, para que ele fosse um homem perfeito e perfeitamente preparado para ser um discípulo de Jesus, para viver a palavra de Deus aonde ele estivesse. Aqui em 2 Timóteo 3:15 fala isso, fala no 14 assim, ó: tu, porém, Paulo está falando para Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Olha o que Timóteo aprendeu. E de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. E que desde a infância, Paulo falando de Timóteo, desde que ele era pequeno, desde a infância, 2 Timóteo 3:15 eu tô lendo, sabes as sagradas letras é a palavra de Deus, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, Timóteo já sabia desde muito cedo a palavra de Deus. Nós devemos saber a palavra. Não reclama quando seu pai chama você para ler a palavra de Deus, ou a sua mãe, ou cobra de você o seu devocional. Você já fez o seu devocional, você já orou, você já leu a palavra, porque seu pai e sua mãe sabem a importância que essa palavra tem na nossa vida. Você deve ensinar os seus filhos desde muito pequeno. Um dia você vai ter uma família, vai casar, então você vai ensinar essa palavra para os seus filhos também. Porque a palavra de Deus, ela protege o nosso coração. Quando a gente aprende uma verdade, a gente é protegido do engano do diabo. Por exemplo, o diabo, ele engana muitas pessoas dizendo que não tem problema mentir. Que uma mentirinha não tem problema, né? Mas isso é um engano, porque uma mentira, ela traz outra mentira, ela traz outra mentira, e você vira uma pessoa que não vai saber mais falar a verdade, você vai mentir o tempo todo, e isso vai destruir a sua vida. E quando você aprende que a mentira destrói a sua vida, você vai se proteger, e você pode até sentir vontade de mentir, mas você vai lembrar: o meu Deus quer que eu fale a verdade. E se eu mentir, a minha vida vai ser destruída pela mentira. Então você passa a fazer a vontade de Deus, porque você passa a conhecer a verdade. A palavra de Deus, ela é útil. O que a Bíblia é? Aqui no versículo 24, a Bíblia diz que ela é inspirada, nós já falamos sobre isso, né? A Bíblia é inspirada por Deus, né? Foi Deus que colocou esse conhecimento no coração dos homens através do seu Espírito. E a Bíblia fala que ela é útil, né? O que ela faz? A Bíblia é útil. Bem aqui na letra B, página 24. A Bíblia tem valor, ela realmente pode mudar a sua vida e prepará-lo para o sucesso. Veja, por exemplo, Salmo 1. Ele nos ensina que aquele que ama a lei é bem-sucedido. Salmo 1:1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes a lei do Senhor, medita nela dia e noite. O Salmo vai dizer que ele é bem-aventurado, ele medita na palavra de Deus, ele vai ser abençoado. E aí ela fala que ele é útil para o ensino. O que a Bíblia faz no estudante sincero, naquele que busca? Para que a Bíblia é útil? Ela não é um livro
que vai ficar em cima do seu quarto, que você pega só no domingo de manhã. Ela tem que ser um livro prático, ela tem que ser um livro útil para quê? Primeiro para o ensino, transmite o conhecimento que precisamos para toda a nossa vida. A Bíblia, ela transmite o ensino, ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela repreende, avisa quando estamos errados e começando a nos desviar do caminho. A Bíblia repreende você. Quando você está desobedecendo, a Bíblia diz o quê? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Tem ali uma orientação, uma repreensão. Honra teu pai e tua mãe. E a Bíblia, ela também é útil para corrigir, aponta o erro, conduz novamente ao comportamento correto. A Bíblia é útil para nos corrigir. Nós estamos fazendo o caminho errado. Opa! O que a palavra de Deus diz sobre isso? Deixando a mentira, cada um falar a verdade com o seu próximo. Então, se eu estava indo pelo caminho da mentira, eu volto e falo a verdade com o meu próximo. É isso que a palavra faz. Ela corrige. E ela também educa na justiça ou instrui na justiça. A Bíblia bem estudada e obedecida é útil para nos levar a um novo estilo de vida, para mudar radicalmente aqueles comportamentos incorretos que adquirimos ao longo da vida. Então, se a minha vida ela tem um comportamento que não está de acordo com a palavra de Deus, o que a Bíblia ela é útil? Ela é útil para me instruir na justiça, para me instruir a andar conforme Deus quer que eu ande, de modo justo, como justificado por Deus. Então ela vai me instruir, vai me ensinar a andar da forma que o meu Deus quer que eu ande. Então ela é um livro útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para instruir na justiça. Por isso, a Bíblia é um livro completo. Por isso, a importância dessa palavra. E nós estamos em 3 estágios da nossa vida. Nós temos, não é 3 estágios da nossa vida, nós podemos ser influenciados na nossa vida por 3 situações. Eu posso ser influenciado pelo homem ou por uma mulher, eu posso ser influenciado pela instituição onde eu estou, ou eu posso ser influenciado pela Bíblia. Como é isso? Por exemplo, eu posso ser influenciado pela minha mãe e pelo meu pai. Geralmente, eu vou ser influenciado pela minha mãe e meu pai. Eles que vão dizer o que eu tenho que fazer, aonde eu vou, que escola eu vou estudar. Então, eu sou diretamente influenciado por eles. Só que eu já tenho entendimento, com 11, 12 anos, o que diz, já devo ter entendimento do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia que tem que me influenciar antes do meu pai e da minha mãe. Certamente você que é meu aluno, a maioria de vocês, os pais de vocês obedecem à palavra de Deus, né? Eu sei que alguns têm pais que não são cristãos, mas a maioria tem. Então, aqueles que não têm os pais cristãos, eles podem se deparar com uma situação onde o pai vai fazer uma coisa que a Bíblia diz que é errado. E talvez até mande você fazer. Mas quem tem que instruir a sua vida é a palavra de Deus. Você deve decidir por obedecer a palavra de Deus, né? Na sua escola, o seu professor, que é a instituição aqui, ó, pode ser instituição, é o local, pode ser escola, pode ser igreja, pode ser o clube que você faz natação ou seu esporte. A instituição, ela pode dar uma direção contrária à palavra de Deus. Por exemplo, mas na minha escola tem festa do Halloween, que é a festa do Dia das Bruxas, e todo mundo tem que participar da festa do Dia das Bruxas. É obrigado. Quem que vai decidir se você participa? É a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus ele abomina a feitiçaria, a bruxaria. Então você não deve participar do Halloween por quê? Porque sua mãe não deixa? Porque seu pai não deixa? Porque a Bíblia diz, porque a vontade de Deus que você não participe dessas coisas. Então não é a instituição que tem que ter poder sobre a sua vida, não é o que a sua escola diz. Toda vez que tiver uma festa na escola, um evento, você tem que se perguntar,
O que a Bíblia diz sobre isso? Sua professora começou a dar uma aula, falar umas coisas lá, que o mundo não foi criado por Deus, que o mundo veio da exclusão, e você tem que raciocinar. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Não, a Bíblia não diz isso não. Deixa essa professora falar, mas eu creio que Deus criou o mundo porque a Bíblia diz assim. Então não é o homem, não é a instituição, mas é a Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática, essa frase que eu coloquei aqui no final. A única regra válida para a nossa vida deve ser a palavra de Deus. Deve ser a Bíblia. Tudo o que eu preciso saber está aqui. E o que não estiver, eu vou orar e vou pedir orientação do nosso Deus. E na segunda parte da revista diz assim: perseverar por toda a vida na palavra de Deus. Então você agora tem 11, 12 anos, você está começando a aprender mais da palavra, alguns conceitos mais difíceis que você não sabia. Então o que você deve fazer é continuar aprendendo a palavra de Deus. Eu preciso continuar crescendo, aprendendo. Todo dia eu tenho coisa para aprender nessa palavra. Todo dia eu aprendo mais. As coisas mais importantes da vida são aquelas pelas quais trabalhamos por muito tempo. Você pode ver que Timóteo aprendia as lições bíblicas desde pequeno. Você conhece alguém que fala fluentemente uma língua estrangeira sem ter estudado pelo menos 3 anos? Como é que a pessoa aprende a falar o inglês, né? Ela tem que estudar, ela tem que fazer os exercícios, ela tem que praticar, ela tem que conversar com alguém em inglês. Então isso leva um tempo. O aprendizado da palavra de Deus também. Ele vai levar um tempo, mas eu não posso parar de estudar. Eu não posso parar de ler a palavra. Olhando com cuidado, 2 Timóteo 5, você pode perceber que as 2 primeiras pessoas de Bíblia do Timóteo foram sua mãe e sua avó. Quem foram seus primeiros professores de Bíblia? Você lembra onde foi a primeira vez que você ouviu uma história bíblica? Quem é que ensina a Bíblia para você hoje? Quem é que senta com você, pega a Bíblia, vamos ler o texto, vamos orar? Nós precisamos um dos outros para ensinar a Bíblia, para aprender a Bíblia. Eu tive professores que me ensinaram quando eu era menor, quando eu era uma criança, depois eu fiquei adolescente, jovens. Tive vários professores da igreja com quem eu aprendi e hoje eu ainda aprendo com outros professores. Eu não posso parar de aprender a palavra de Deus. Então, a gente tem que buscar sempre esse conhecimento e não só ter o conhecimento, como eu conheço português, matemática, história, geografia. Não. O conhecimento na Bíblia, ele tem que servir para tornar a minha vida perfeita. Agora, nós vamos para a nossa parte prática, que como eu falei durante essa nossa aula sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre ter uma vida perfeita, ser perfeitamente preparado. Eu preciso estar preparado, né? O nosso versículo do 11 também diz isso, ser um obreiro aprovado, um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que conhece essa palavra, né? Então nós temos que fazer a nossa parte prática todas as vezes que a gente adquire o conhecimento da palavra de Deus. Então aqui a primeira coisa que eu coloquei é que nós devemos louvar e agradecer pela palavra de Deus. Nós temos o privilégio de ter acesso a essa palavra. Isso é tão maravilhoso. O nosso Deus nos ama. Nosso Deus, Ele nos deu esse livro para nos instruir. Você já pensou se não existisse a Bíblia? Como é que a gente ia saber que a gente é pecador? Como é que a gente ia saber que existe um Deus que nos ama, que mandou o seu Filho Jesus morrer numa cruz, e esse Filho não só morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está no céu preparando um lugar para nós? Se não existisse esse livro, o que seria de nós? Nós estaríamos perdidos, mas Deus, Ele nos ama com um amor tão grande, que Ele deixou a sua palavra, a sua revelação a nós.
Ele inspirou homens através do Espírito Santo. Esses homens escreveram e eles foram escrevendo desde muito antes que nós existíssemos. Essa palavra vem passando de pai para filho e nós vamos conhecendo o nosso Deus. Então a primeira coisa que a gente deve fazer diante dessa aula de hoje, diante desse conhecimento, é louvar a Deus. Senhor, eu te louvo porque nos deste a tua palavra. Senhor, eu te agradeço porque meu país é livre, eu posso comparar a Bíblia, eu posso ler ela em casa, eu posso ouvir uma mensagem na internet. Temos que louvar e agradecer a Deus por esse privilégio de ter a sua palavra conosco. Nós também devemos, como atitude prática diante dessa palavra, ter a Bíblia como a única verdade. Eu vou ler esse versículo que eu coloquei aqui, que está em João 17:17, que diz assim, ó. João, abre aí na sua Bíblia, 17:17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então isso aqui é uma convicção que a gente tem que ter, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a única verdade sobre mim. Que eu posso ouvir alguém falar alguma coisa sobre mim, que eu não presto, que eu faço coisa errada, que eu não vou dar certo, que eu nunca vou aprender, mas eu não preciso acreditar nessa pessoa. Eu tenho que acreditar no que essa Bíblia diz que eu sou. Diz que eu sou pecador, sim, mas essa Bíblia também diz que existe um Deus que me ama, que me salva do pecado, que quer me ensinar a ser uma mulher perfeita, um homem perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu tenho que ter a Bíblia como única verdade. Eu vou ouvir muitos professores na universidade dizendo que essa palavra não é verdade, mas que o livro daquele filósofo é verdade, daquele sociólogo, que existem outras verdades além dessa, mas eu não devo crer nisso. O que eu devo crer no meu coração é que a Bíblia é a única verdade sobre mim, sobre Deus, sobre esse mundo. E eu preciso crer 100% nisso. A terceira coisa, a terceira atitude prática é que eu devo me esforçar para estudar mais a palavra de Deus. Nós lemos muito pouco a Bíblia, nós estudamos muito pouco. Se a gente for comparar com matemática, eu tenho matemática 3 vezes na semana na escola. E quantas vezes eu tenho lido a Bíblia? Só 3 vezes? 2 vezes? 1 vez? Às vezes eu leio tão rápido, nem sei o que Deus falou. Ah, mas eu li. Não, nós devemos procurar estudar com mais dedicação à palavra de Deus. Sempre perguntar ao autor, quando eu estou lendo aquele texto, o que Deus está falando? Para quem que Deus está falando? Quando foi que aconteceu isso? O que Deus está me ensinando? Eu tenho que me esforçar. Se você tem dificuldade de estudar a Bíblia, pede ajuda da sua mãe, pede ajuda do seu pai. Mãe, eu queria aprender a estudar a Bíblia. Eu quero ler da forma correta. Eu quero buscar esse conhecimento, né? Nós precisamos saber disso, conhecer mais a vontade de Deus para nós, a revelação de Deus para nós, e assim nós poderemos ser um atleta no time de Deus com uma vida perfeita. Porque se você começar a estudar a Bíblia, começar a obedecer a Bíblia, você vai ser o melhor aluno, você vai ser o melhor amigo para o seu colega na escola, você vai ser o melhor filho. Não tem como ser diferente. Se você começar a estudar a palavra, conhecer o que a Bíblia diz sobre a sua vida, você certamente será alguém que está buscando a perfeição, como Paulo disse para Timóteo, para ser um homem de Deus perfeitamente preparado. Amém? Chegamos ao final de mais uma aula, graças a Deus, né? Temos aprendido mais um pouco sobre o que Deus quer que a gente saiba em relação à sua palavra, né? Em relação a buscar ter uma vida perfeita, ser perfeitamente preparado para a obra de Deus, para ser o melhor filho, para ser o melhor estudante. E nós temos tarefinhas para casa, né?
Na sua revista aqui, ó, página 24, a gente tem uma parte aqui que é a conclusão. Nessa conclusão tem algumas coisas que eu vou pedir para você escrever, tá bom? Para trazer também quando a gente retornar. E a primeira diz assim, ó, pense em 3 pessoas que lhe ensinaram a Bíblia. Você vai pensar em 3 pessoas na sua vida até aqui que lhe ensinaram o que você sabe de Bíblia. Onde você aprendeu? Ah, eu aprendi com a minha avó, ela contava história. Ah, eu aprendi quando eu fui pro ANSI. Ah, minha professora era fulana. Ah, eu aprendi quando eu fui para a escola bíblica dominical, ou quando eu fui para a igreja, na sala da tia Suzana, na sala da tia Rebeca. Ou então, minha mãe toda noite me ensinava a Bíblia. Então você vai escolher o nome de 3 pessoas e vai colocar aqui. E a outra diz, pense e compartilhe uma nova lição importante da Bíblia que você aprendeu neste ano. No lugar de colocar neste ano, você escreve bem do lado, nesta quarentena. Então o que você vai trazer para mim é uma lição importante na Bíblia que você aprendeu nessa quarentena. Dessas lições que a gente tem feito da EBD ou que os seus pais têm ensinado para você em casa, o que você aprendeu de novo? Uma coisa nova sobre a Bíblia. A gente aprendeu várias coisas novas aqui, né? Várias palavras diferentes sobre Deus. Então, o que você aprendeu? Você vai colocar uma lição nova, você vai escrever, nessa quarentena, quando eu ouvi as lições, então meus pais fizeram um devocional em casa, eu aprendi sobre isso. E era uma coisa que eu não sabia, então você vai escrever isso. E a outra é uma coisa prática, a terceira coisa dessa conclusão. Faça o desafio a você mesmo de estudar mais a palavra de Deus para crescer e aperfeiçoar-se como atleta de Cristo. Então isso aqui é um desafio para você. Se você ler um capítulo, você lê 2. Faz um desafio. Se você lê 2 versículos, você lê 4. Então se você não tem memorizado os versículos, não, o meu desafio vai ser memorizar todos os versículos da minha revista da EBD. Porque para a próxima semana, e aí na página 25, né, a gente já tem outra lição, nós temos aqui um versículo que é grande, mas que você tem a semana todinha para memorizar, Gênesis 28, né? Gênesis 28 é o texto básico. O versículo é Romanos 8, 38 e 39. Então, esse versículo, ele é um pouco extenso, mas não é um versículo difícil para você memorizar. E nós temos a leitura bíblica diária, sua tarefinha para a próxima semana. Além da conclusão, você vai responder, e a nossa leitura diária. E começa a praticar o que a gente aprendeu hoje. Quando você lê o versículo, você pergunta, onde foi isso? Quando? Quem está falando? O que Deus está falando? E o que eu posso fazer de prático desse versículo? Então você já vai estudando de forma mais profunda a palavra de Deus. E lembrando, como em todas as aulas, que os meus alunos são tochas do OANSE, obreiros aprovados. Uma das coisas também que nos ajuda muito na nossa vida espiritual, ter uma vida perfeita diante de Deus, ser perfeitamente preparado, é aprender as Escrituras, é memorizar as Escrituras. E eu sempre tenho terminado as minhas aulas com o nosso versículo-chave, que você, não é possível que você chegue no domingo que a gente vai ter aula na nossa sala sem saber esse versículo, né? Então, estuda a sua prova do OANSE. Se você já está no manual, estuda seu manual do OANSE também. E o nosso versículo-chave está em Tito 2, 11 e 13. Vamos falar? Fala comigo junto aí da sua casa. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que é útil para nos instruir, nos ensinar, nos corrigir, nos repreender. Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus,
é o que nós precisamos para viver uma vida perfeita diante de Ti, diante dos homens, ser homem aperfeiçoado, ó Deus, em toda boa obra. Ensina-nos a Tua palavra, Senhor, ajuda-nos a praticar essa palavra, Senhor Deus. Não nos deixa sermos relapsos, relaxados no estudo da Tua palavra, mas que cada dia mais possamos aprender e praticar a Tua palavra e que ela seja, Senhor, a nossa única regra de fé e prática. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor Deus, pelos homens que o Senhor usou e inspirou para escreverem esse livro e pelos homens que preservaram esse livro até chegar a nós. Que esse livro seja preservado e chegue a todas as nossas gerações até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.